Olá, meus queridos taurinos, bem-vindos a Almas do Universo e vamos para a nossa leitura geral do mês de novembro. Lembrando, obviamente, que essa leitura não vai servir para todo mundo. Aproveite aquilo que é para você, o que não for, você ignora. E bora lá ver o que nós temos nessa previsão geral aí. Lembrando que a previsão geral, ela não envolve relacionamento, a menos que realmente apareça aqui, né? Que eu faço uma leitura à parte para o amor. E não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, que sempre são muito agregadores para mim aqui. Sempre é uma referência para saber como que as coisas estão indo, como é que ressoou com vocês essa leitura, tá bom? Então, bora lá, vamos ver aqui. E também vou colocar aqui o nosso clarificador já pra gente resolver esse negócio aí. Opa! Já quer cair aqui essa cartinha, então já fica aí para clarificar a primeira carta nossa. Então, muito bem. Então, vamos lá. A primeira carta que nós temos aqui da espiritualidade, temos aqui o alce, né? Então, vamos ver que mensagem que esse alce tem para vocês. Diz assim: celebre tudo aquilo que você conseguiu com humildade. Você foi coroado com muito sucesso. Forças muito poderosas estão te guiando. A sua habilidade de conquistar desafios não tem limite. Com certeza, o taurino, ele é bastante determinado, né, naquilo que ele quer conquistar. Quando ele tem um objetivo, ele não desiste tão fácil. Ele é bem insistente, né? E isso é uma qualidade que poucos têm. Então, aproveite isso para você realmente fazer o melhor que você pode. Então, a espiritualidade está dizendo que vocês vão ter bastante sucesso ainda, tá bom? Então, olha só. Então, a primeira carta que nós temos aqui é a Rainha de Ouro. A Rainha de Ouro aqui está trazendo progresso para vocês. Pode ser também que vocês estejam se relacionando com alguém do signo da Terra, ou então tem um signo da Terra, não só o touro mesmo, como no mapa, né? O teu ascendente é touro, ou então algum outro signo da Terra, Virgem ou Capricórnio, tá? Pode ser isso. Mas aqui ele tá dizendo, tá te trazendo um bem-estar muito grande. Essa é uma sensação mais presente desse momento, tá? Então, eu vejo que você se sente bem, você está determinado a conquistar certas coisas, ou se já conquistou, você está numa posição boa, favorável, que te dá bastante tranquilidade, tá? Se você não chegou ainda lá, não se preocupe, essa é uma carta que ela pode também significar, se você não chegou ainda, você está prestes a conquistar esse caminho. E aí, temos aqui a força. A força está dizendo para você, tudo no seu tempo certo, você vai conseguir. Se você estava encontrando dificuldade de entendimento para algumas coisas, ou se você estava passando por alguma enfermidade, dificuldade de emprego, alguma coisa, você vai se recuperar agora. Você vai ter uma predisposição muito grande para enfrentar tudo aquilo que você quer. Mas o que eu vejo aqui é um sucesso que chega para você, tá? Essa força, ela está simbolizando que você se recupera de um período bastante negro, talvez, que você passou, né? Então, pode ser um emprego que está chegando, aí você fica com mais gás, pode ser também relacionamento que você realmente se recupera aí com isso, né? E temos aqui o 2 de copas. 2 de copas aqui é uma realização maravilhosa, uma sincronia muito grande. Pode ser em relacionamento, sim, que você encontre uma pessoa que realmente te traga aquilo que você precisa, mas mais do que tudo, como essa leitura é mais voltada para os negócios, para emprego, eu acho que é uma parceria muito boa. Pode ser uma parceria
nos seus negócios próprios, ou também pode ser no trabalho, que você vai ter uma equipe, vai se sentir em casa. É como se você conquistasse alguma coisa muito boa que você estava esperando há muito tempo. Então você vem coroado com isso. É por isso que essa primeira carta está dizendo aqui que muitos de vocês se condicionaram a isso, vocês deram um duro para chegar onde chegaram, e vai ter a recompensa, tá? E aí temos também a Lua. A Lua diz para você, olha, o taurino às vezes ele é meio teimoso, né? Meio não, vamos dizer bastante. A Lua, ela diz para você o seguinte: muitas coisas às vezes elas estão ocultas, que você não vê, você não percebe. Você sente às vezes que tem alguma coisa errada, mas você não entende exatamente o que é, qual que é o problema, tá? E às vezes você tem certo medo de tomar certas atitudes, de fazer alguma mudança que é muito brusca, né? Para vocês fazerem mudanças, vocês têm que estar muito conscientes que aquilo é aquele caminho, e às vezes você acaba perdendo o bonde, né? E nem todas as chances passam 2 vezes pela vida das pessoas. Então, olhe bem lá o que é que está te segurando. Por que é que você não está fazendo uma mudança? Eu vejo aqui uma energia muito indecisa, tá? Eu vejo que você tem tudo para ser bem-sucedido, você tem capacidade enorme para isso, é um profissional de mão cheia, mas o que é que está te parando aqui, tá? Essa energia que está passando aqui, ela até consegue visualizar, mas ela tem um medo de tomar uma decisão. É um medo, uma insegurança muito grande. Você tem que analisar isso. Não deixe que o medo tire o melhor de você, tá? Às vezes você não consegue ficar sempre no mesmo lugar. Você tem que sair, você tem que conhecer outras coisas, você tem que aprender outras coisas. Hoje em dia tudo muda muito rápido, então você tem que estar acompanhando a evolução das coisas, você tem que estar muito antenado com tudo que acontece, né? Se você para no tempo, você pode perder oportunidades muito valiosas para você, e principalmente na carreira. Se você lida com o público, se você tem uma carreira que você é bastante dinâmica, você tem que lembrar que você tem que estar bem conectado com o que está acontecendo no mundo hoje, né? Principalmente se você lida com finanças, com marketing, com qualquer situação que envolva público. Então, você tem obrigação, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, um profissional de mão cheia, você tem que ver as coisas como elas são. Não adianta você querer desvirtuar. Você tem que procurar informações em várias áreas. Você não pode ver só uma coisa que é confortável para você ou que é aquilo que você acha que tem que ser. Não, você tem que abrir o seu campo de visão e ver o que realmente está acontecendo, qual que é a verdade, né? O que é que você precisa descobrir ali, que você está fechando os olhos para isso. Ou por desconhecimento, ou por você estar falando com as pessoas erradas, não estar se informando, ou por comodidade mesmo. O mundo espera muito mais das pessoas hoje em dia, você tem que estar avante desse tempo. E aqui eu vejo uma dificuldade nessa mudança. Então, analise bem, porque isso pode tirar de você o sucesso que está para chegar, tá? Você pode ser passado para trás por causa disso. Então, deixe alguns conceitos de lado e abra bem a sua cabeça. E aí, temos aqui a espada, o Ás de Espadas, né? O Ás de Espadas, ele está justamente dizendo para você, olha, vai ocorrer uma mudança, você pode encarar ela como boa ou como ruim, depende de que ponto de vista que você está analisando. O Ás de Espadas, ele é um movimento gigantesco na vida da pessoa. Por quê? Porque ele tira você de uma situação de conforto, né? Ele exige movimentos, porque se você não faz esses movimentos, como eu disse ali, você fica para trás. Então, não é um momento de você ter medo, de você se sentir meio inseguro, seja lá o que for a situação. Esse Ás de Espadas, ele está te trazendo uma possibilidade gigantesca. A própria espiritualidade está aqui sinalizando para você e dizendo, Taurino, acorda,
acorda, tem muita coisa boa aqui para você, mas você precisa abrir bastante a sua visão, você precisa sair desse lugar, você precisa se enturmar, você precisa sair dessa rotina que você tem, tá? Então, tem muita coisa boa. Isso aqui é uma mudança radical, é uma bênção dos céus, tá? Então, não perca essa oportunidade por medo ou insegurança, você não precisa disso. E aí, temos aqui a Pagem de Paus. Pagem de Paus aqui é uma energia bastante jovem, mas é uma energia que ela diz assim: tudo aquilo que você faz com paixão, com determinação, você consegue. Então, isso aqui talvez seja a proposta de alguém que tem uma visão bastante para frente, uma visão futurista das coisas, que talvez venha te fazer uma proposta pelo excelente profissional que você é, pelo capricho que você tem pelas coisas. Então, é alguma coisa que talvez demande de você muito mais esforço do que você pensa. Mas essa pessoa deposita confiança em você. Essa pessoa pode ser mais jovem que você, mas também pode ser uma pessoa no mesmo nível de idade seu, mas ela tem uma mente jovem, ela aprende, ela é bastante interativa com tudo que acontece. Então, ela está te chamando para esse lugar, está dizendo para você: olha, o caminho é esse. Você tem que embarcar nessa se você quer estar numa posição melhor. Então, é que como se fosse um abrir os olhos, né? Abrir os olhos, sair do conformismo, sair daquela mesmice, que o mundo já não é mais o mesmo que era antes. Muita coisa mudou. Então, hoje em dia, as pessoas precisam se engajar mesmo. E não vem com essa história de idade, tá? Isso aqui serve para todas as idades. Não importa se você tem uma idade X, as notícias estão ali para todo mundo, as verdades estão para onde você procura, né? Como eu digo, você tem que diversificar, você tem que olhar o que realmente está acontecendo, não o que as pessoas dizem. Você tem que procurar em vários lugares para você se informar bem, para você estar antenado, porque muitos de vocês lidam sim com o público, tá? Isso vai fazer as coisas mais leves, vocês vão entender melhor as coisas, vão entregar um serviço muito melhor, e aí ninguém bate vocês. A própria carta ali da espiritualidade já está dizendo: poderosas forças que vão guiar vocês. Então, acordem, tá? Faça aquilo que você precisa fazer. E clarificando aqui, na Rainha de Ouro, você tem o Ermitão. Pode ser que você esteja envolvido com alguém do signo de Virgem, porque essa carta é de Virgem. Mas também ela está dizendo aqui para você: olha, se você não está nessa energia de estar bem com você mesmo, de se sentir ótimo e maravilhoso e fazer aquilo que você tem que fazer, talvez porque você não está vendo as coisas como deveria, tá? Então, esse ermitão aqui, ele diz: você tem todas as ferramentas que você precisa, você sabe que caminho tomar, então vá atrás do que você precisa. Abra sua cabeça e vá atrás. É uma energia bastante teimosa que está aqui comigo, sabe? Ela está assim, insistente em manter um ritmo, porque ela acha que está certo. Então, ela está dizendo: mas por que não acontece? Por causa disso, tá? Por causa do comodismo, por causa de fechar os olhos para certas coisas. Clarificando a força aqui, nós temos o 3 de ouro. Lembra que eu falei para vocês que essa força vinha trazer coisas boas, parcerias, novas oportunidades? Então, 3 de ouro aqui ele confirma. Se você talvez esteja abrindo alguma coisa com um sócio, é um negócio que vai dar muito certo, muita possibilidade de dar certo. Se for um relacionamento também, ele tem uma possibilidade bastante certa, mas eu vejo aqui você muito focado nos negócios. Então, existem pessoas que vão te cobrar esse serviço, elas vão exigir de você o melhor, e essa carta aqui você dá o teu melhor, tá? Então, por isso dessa força, você recupera a sua força e você entra nos trilhos com essa carta dos 3 de ouro aqui, só que você precisa fazer a sua parte, né? E aí, clarificando aqui, o 2 de copas, nós temos o 6 de copas, tá? O 6 de copas, ele tá trazendo para você ensinamentos do passado. Olha ali as coisas que você fez que deram certo, né? Se espere naquilo, mas melhore, porque tudo é uma questão de melhora, de você fazer as coisas de uma forma diferente. E
também traz para você ensinamentos, talvez, de pessoas que você se espelhou muito lá no passado, né? E se for relacionamento, pode ser alguém que você quer de volta, tá? Ou pode ser uma coisa invertida, a pessoa talvez queira você de volta. Mas eu acho aqui mais que você quer voltar a um relacionamento antigo que te satisfazia as suas necessidades, que você considera uma alma gêmea, tá? E também pode ser a volta de um trabalho que você tinha antes e que agora você tem a oportunidade de voltar para lá porque é chamado, né? Não parte de você, partiu de pessoas conhecendo o seu potencial. Pode ser isso também. Clarificando aqui a lua, nós temos a sombra. Então, essa sombra aqui pode ser pessoas bastante negativas do seu lado. Talvez ajudando que você já tem uma dificuldade de fazer mudanças e de tomar algumas decisões que às vezes podem mudar muita coisa. De repente você tem uma pessoa ali que também não contribui muito, ela também não tem uma visão mais ampla daquilo que realmente está acontecendo, tá? Então, nesse caso aqui, tá dizendo para você, pelo amor de Deus, saia dessa vibração, saia dessa energia. De repente você está falando as coisas para as pessoas erradas, ou então você está escutando os conselhos errados aqui, tá? Ou você mesmo é o seu pior inimigo. Então, pode ser isso, você está sabotando as suas próprias ideias, por medos, por inseguranças. Então, é uma coisa que você tem que combater, porque ninguém pode combater isso por você, a não ser você mesmo, tá? Clarificando aqui o As de Espadas, nós temos o 2 de Ouro. Então, muitos de vocês estão lidando com vários problemas ao mesmo tempo aqui. E isso é normal, porque podem estar lidando com problemas aí de relacionamento, problemas na carreira, problemas de ajustamentos, pessoas difíceis relacionamento que você tem que enfrentar, talvez um chefe, uma pessoa que exige de você demais, e aí você está muito culpado, tá talvez desempregado, aí você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, enfim, esse As de Espadas aqui, ele está trazendo ainda mais movimentos para você, por isso que é importante que você se libere dessas cargas negativas aí, porque tem muita coisa acontecendo, vai acontecer várias coisas aqui, tá? Você vai lidar com vários fatores ao mesmo tempo, relacionados à profissão, tá? Muito delas são relacionadas à profissão, então você vai estar muito ocupado. Por isso que é preciso que você se libere dessas energias. Você vai estar ocupadíssimo e não vai ter muito tempo para outras coisas, tá? Então, se você está com problemas de relacionamento, também é uma coisa que você tem que ajustar agora. Se prepare para essas mudanças, tá? Porque você vai ter que fazer isso cedo ou tarde. Antes cedo do que tarde, porque, como eu disse, oportunidades às vezes batem na porta uma vez só, tá? E aí, para clarificar a página de pausa aqui, nós temos o 7 de espadas, de paus, perdão. 7 de espadas aqui, ele tá dizendo para você o seguinte: não adianta você se colocar numa posição de defensivo, achar que as pessoas estão pegando no seu pé, achar que você tem que você está fazendo tudo certo, que tem que ser do jeito que você quer, que você vai se resguardar por alguma coisa. Não é por aí, não é por aí nessa vibração que você tem que ir. Você tem que se liberar disso. Você tem que achar que as pessoas, talvez muitas delas, principalmente no seu trabalho, ou onde você vai trabalhar, ou a futura oportunidade que você tem, elas vão exigir de você porque elas sabem que você tem capacidade de entregar o que elas estão pedindo, tá? E quando as pessoas são competentes, elas são mais exigidas. Normalmente, pessoas que não têm competência, elas sempre acabam ficando ali no anonimato, a menos que elas tenham um QI, né? Quem indicou ali para pegar um cargo maior. Caso contrário, elas não saem do lugar. Quando você é exigido, é porque as pessoas sentem que você tem mais potencial, né? E não é um bom momento para você se colocar nessa defensiva. Embora, como eu tenho várias energias aqui, mas essa que está mais latente, está mais forte, ela está bem persistente aqui, eu vejo que vocês estão fazendo um esforço bastante grande para sair dessa energia aí. Isso já é bastante reconfortante, né, para vocês. Então,
esse esforço será compensado, tá? Fique tranquilo. É um momento, assim, de bastante mudanças para vocês. Elas são difíceis? São um desafio? Talvez, mas você vence. Você tem capacidade para isso, tá? Então, não se assuste, não tenha medo, vá em frente. E, para fechar essa leitura, vamos colocar aqui uma carta da espiritualidade para ver a mensagem final. Mas eu, no geral, acho que é um crescimento bastante interessante que vocês estão tendo aqui. Eu acho que vale a pena o esforço, tá, Taurina? Porque vocês são muito bons trabalhadores, vocês são muito perfeccionistas. As pessoas normalmente gostam muito do trabalho do taurino, tá? Então, vamos lá, Arcanjo Miguel, o que nós temos de mensagem final aqui para os nossos taurinos? E temos aqui: nenhum lugar é mais tranquilo do que o seu lar, tá? Então, se você não tem tranquilidade na casa, aonde que você vai encontrar tranquilidade? No trabalho? Acho que não. Você pode até encontrar ali um refúgio, mas ele não é a sua casa. Ele é ali o seu ganha-pão, merece todo o respeito, merece toda a consideração, mas nada como a sua casa. Se existe alguma coisa na sua casa que você tem que reparar, tá mais do que na hora de você fazer isso, tá? Por quê? Porque é necessário. A sua casa é onde você recupera as suas energias, é onde você passa uma parte do tempo para se recuperar. E você precisa que esse lar tenha paz, tenha harmonia, tá? Então, tá na hora de consertar também o que tá aí nesse problema, tá? Porque ele tem que ser um lugar calmo, um lugar neutro, um lugar que você possa pensar, que você possa se energizar, que você possa conseguir tudo aquilo que você deseja, tá? Então, eu vejo que alguns problemas aqui também são relacionados com sua casa. Talvez você não esteja satisfeito onde você está. E as mudanças se fazem necessárias, né? Então, veja lá como isso aí vai ressoar com você, tá bom? Então, desejo muita luz, muita sobriedade para vocês fazerem resolução dos seus problemas aí, sejam eles quais forem. Que Deus abençoe muito e que vocês sigam na luz, tá bom? Um grande beijo, vejo vocês por aí. Tchau, tchau, fui.